Olá, que bom que você está aqui. Então vamos assistir agora. Olá, que bom que você está aqui. Então vamos assistir agora a primeira aula do curso Alinhe Sua Alma na íntegra, para você poder apreciar e avaliar por si mesmo e por si mesma qual o valor desse conteúdo. Então vamos falar aqui sobre os segredos da criação e começar a entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Sem delongas, vamos assistir agora a aula e no final dela eu vou te convidar, caso você ainda não se inscreveu, para participar do curso completo, se a gente tiver espaço, ok? Vamos lá! Olá todo mundo, aqui é o Daniel da Elo 91 Escola de Kabbalah. Eu estou muito feliz e empolgado de poder estar compartilhando com vocês não só essas aulas, mas sim esse projeto incrível que nós estamos fazendo. Acredite ou não, esse projeto é único. Nós vamos começar a ensinar aulas, videoaulas de Kabbalah de uma forma que nunca foi feita antes e nenhuma outra forma na história da humanidade. Então, muito obrigado por ser parte disso. E daqui a pouco vamos ver juntos porque é tão diferente e tão único e tão especial, não só essa aula e esse curso e todos os outros cursos. Então, eu gostaria realmente de, primeiramente, convidar você a participar com toda a sua alma, escutar bem essa aula introdutória, para que nós possamos aproveitar o máximo desse ensinamento juntos. Então, gente, nós estamos começando um curso chamado Os Fundamentos da Kabbalah. É o nível 1. Tem vários níveis e cada nível tem o seu tema, a sua dinâmica. E esse é o primeiro curso e eu pessoalmente acho que esse é o curso mais incrível e mais revolucionário de todos os cursos da Kabbalah. E a razão é, primeiramente, que ele é um tremendo divisor de águas, o entendimento dele. O tema desse curso, como você pode ver, é a ideia de você ter uma reintrodução à vida, um novo olhar para a vida. E, como a gente fala muito na Kabbalah, daqui em diante eu vou pedir uma coisa para você. Vamos falar coisas muito poderosas, impactantes, interessantes. Não acredite em nada que eu falar aqui. Não acredite em nada que o professor falar. Teste. Tente sozinho, experimente como vai ser para você essa ideia. Então, antes da gente começar, eu quero só fazer uma pequena introdução importante. Inclusive, ao longo desse curso, a gente vai ter vários insights bem legais, esse curso e os outros cursos também, insights que são incríveis para a vida, que eu, ao longo de décadas, eu consegui coletar e aplicar e vi que funciona. Então, o primeiro insight vai aparecer aqui para vocês. Está escrito aqui Life Hack. Para quem conhece a ideia de Life Hack, a ideia de você conseguir ter muito mais na vida investindo menos tempo e menos energia. E essa ideia que está escrita aí, que o seu cérebro registra os ensinamentos de acordo com o seu estado de energia. O que significa isso? Gente, a nossa memória nunca vai ser objetiva. A nossa memória é subjetiva. O que significa isso? Nós lembramos das coisas de acordo com como entendemos a experiência. Então é muito importante, gente, a gente vai ter uma aula agora bem interessante, ela é um pouquinho longa, e teremos mais várias aulas, e esse vai ser um nível, e se você quiser vai ter outros níveis, e cada nível vai ter bastante aulas, para a gente poder captar, para a gente poder assimilar, entender e conseguir praticar na vida dos ensinamentos. O seu estado de energia tem que estar como? Baixo ou alto? Obviamente tem que estar bastante alto. O que significa isso? Se você agora está meio que derramado na cama ou no sofá, ou em cima da escrivaninha, escutando a minha voz, esperando que comece o tema, o seu cérebro vai registrar os ensinamentos de acordo com o seu estado de energia. Se você está sonolento ou sonolenta, você vai associar que Kabbalah é uma coisa sonolenta, não importa quanto que seja interessante para você. Quais são as chances de você conseguir, de fato, aplicar isso na tua vida? O que você acha? Vão ser menores. Então vale a pena você assegurar que nesse momento agora, não importa onde você está, que você está ereto, feliz, olhos brilhando, pronto, disposto, com muita disposição para receber esses ensinamentos. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, uma coisa importante para a gente entender é a história da Kabbalah. Não vou entrar nos detalhes da história da Kabbalah, ok? Kabbalah é um ensinamento espiritual milenar e a história da Kabbalah é fascinante e a gente vai fazer um vídeo especial somente com os detalhes históricos da Kabbalah para quem estiver interessado. O que é importante entender é o que a Kabbalah é e o que a Kabbalah não é. O que a Kabbalah não é? A Kabbalah não é uma religião. Eu sei que às vezes pessoas confundem Kabbalah com a parte mística do judaísmo. Ouviram falar disso?
Tem pessoas que acham que Kabbalah está ligado à parte judaica, mística, e sim, tem algo por trás. Porém, uma coisa que eu não sabia, e eu sou israelense, eu sou judeu, eu não sabia que, na verdade, a Kabbalah veio muito antes de existirem religiões. Então, na verdade, o judaísmo, ele nasceu da Kabbalah, porém, a Kabbalah por si, como um ensinamento, um corpo de sabedoria espiritual, não é comprometido com nenhuma religião. E eu sei que de vez em quando é um pouco difícil entender isso, mas algumas décadas atrás, quando a yoga foi introduzida ao mundo ocidental, pessoas tinham uma dificuldade de entender o que é essa yoga. E acredite ou não, isso aconteceu mais ou menos nos anos 60, nos Estados Unidos, várias igrejas, especialmente igrejas católicas, tinham um certo medo que está vindo uma nova religião conquistar as pessoas e que eles vão perder um pouquinho dos seus congregantes. E demorou muito tempo entender que, na verdade, yoga é uma religião. Hoje em dia sabemos que, claro que não. Yoga é um caminho espiritual e você pode usar isso do jeito que você quiser e pode fazer todo dia 1 hora e pode fazer uma vez por semana, cada um se adapta ao que é certo para ele. Então, assim também a Kabbalah é um caminho espiritual, é para todos, não importa que religião você pratica ou não importa que idioma você fala, não importa de que era da humanidade você é, se é de hoje ou de 1000 anos atrás ou de 100 anos para frente, não importa se você é homem ou mulher, se você é criança ou se você é um pouquinho mais adulto, não interessa, é para todos, é universal. E como falamos antes, não acredite no que estou falando para você, daqui a pouco vamos testar para ver se funciona. Então, o que é essa Kabbalah? Kabbalah é uma sabedoria espiritual, é um caminho espiritual feito para todos. O que é esse caminho espiritual? O que essa sabedoria fala para a gente? Essa sabedoria espiritual, ela fala nada mais e nada menos sobre as regras do jogo da vida. E como a gente pode ver nesse slidezinho, essa foto engraçada, você vê duas pessoas, dois jovens brilhando e tinindo uma foto super verdadeira e real da vida. Mas a ideia dessa foto é mostrar pra gente que quando a gente joga um videogame, a gente tende a ser mais feliz. E aliás, para quem não sabe, videogames é uma indústria bilionária, casilhardária, que só está crescendo. Isto é, já faz umas 2 décadas que a indústria dos videogames está crescendo muito, de forma exponencial. E sabe quem são os usuários principais dos videogames? Então, a tendência das pessoas é pensar, o usuário principal do videogame é o quê? São os jovens, não é isso? Criança, adolescente. Então, gente, os usuários principais dos videogames, mais de 35% dos usuários de videogames são adultos. Eles são adultos dos 35 anos de idade para cima. E esse número está crescendo, inclusive. E quando eu falo videogame é tudo, não é só você ficar jogando no PlayStation e coisas do gênero. É o joguinho do iPhone, do seu smartphone, aqueles pequenos joguinhos bobos, bestas que a gente usa 5 minutinhos para se distrair. Por que eu estou falando sobre isso? Quando você joga um videogame, você sabe quais são as regras do jogo? Sim. E se você não sabe, você consegue pegar o jeitinho? Sim. E quando você trava num nível qualquer, você tem como aprender, como perguntar a alguém. Hoje em dia é muito fácil, tem sites na internet que ajudam você a como você supera o próximo nível. Tem como aprender, tem como treinar e tem como se superar e ir para o próximo nível. Faz sentido. Aí você termina o videogame, o que acontece? Voltamos para a vida. E quais são as regras da vida? Eu não sei. Eu sei quais são as regras da vida, aliás. Tem várias frases que a gente fala por aí, né? O propósito da vida é ser feliz. Tem várias frases bacanas. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que a Kabbalah é muito prática. E a gente não deixa frases soltas no ar. A gente vai falar de formas bem específicas sobre as coisas. Então, a Kabbalah é um caminho espiritual que não só que fala das regras do jogo da vida, que é algo prepotente, eu sei. Por isso eu falei, não acredite, vamos ver daqui a pouquinho como isso funciona. A Kabbalah fala do propósito da vida, isto é, ela começa de qual é o propósito, qual o lance da vida, por que a vida é como ela é, e por que ela é complicada e como ela pode ser mais fácil, porque tem pessoas ruins que são supostamente felizes e ricas, e tem pessoas boas que sofrem. Tudo tem resposta, e uma resposta pertinente, não aquelas respostas que temos que ter uma fé cega que para alguns funcionam e para outros não. Então assim, falamos das regras do jogo da vida. E o que significa as regras do jogo da vida? Existem regras. Nesse mundo tem regras. O que significa que tem regras? Ouviu falar da lei da gravidade? A lei da gravidade é uma lei muito
importante na nossa vida, ela funciona, ela existe. Alguém negaria a lei da gravidade? Eu acho que não. Então, podemos ver aqui nessa foto, de novo, uma simples foto boba, só para a gente colocar em mente. A lei da gravidade, gente, até hoje, até essa data da gravação desse vídeo, estamos em 2016, até hoje a ciência não compreende 100% a lei da gravidade. Eu sei que é engraçado ouvir isso, mas uma das leis da física que é menos entendida é a gravidade. E acho um pouco engraçado porque todos nós eu imaginaria que até hoje a física já ia descobrir como isso funciona e pronto, e se resolve todos os problemas que estão ligados com a gravidade. Isso tem ramificações para a física e para a ciência bem grandes. Agora, o que isso interessa na nossa vida? Interessa o seguinte, a lei da gravidade é uma lei invisível. Você consegue ver a gravidade? Você consegue cheirar? Você consegue ouvir a gravidade? Tem um gosto? Não. Nós sentimos o quê? Os efeitos da gravidade. A gente não consegue ver, não consegue cheirar. Agora, quem de nós vai desafiar a gravidade? Eu não entendo a gravidade, eu não vejo ela, então vou pular pela janela. Não, né? Então, assim fala a Kabbalah, existem outras leis. Leis espirituais, que elas transcendem a fisicalidade, e elas nos influenciam tanto quanto a gravidade todo dia, a cada segundo. O problema é, se a gente não sabe quais são as leis e as regras, qual a nossa chance de vencer? Então, a gente sabe na Kabbalah, isso aqui vai mais um life hack para você, mais uma coisa para você considerar para o dia a dia. Se a gente não sabe o propósito das coisas, nossas chances são mínimas. E vou explicar para vocês. Okay? Por exemplo, se você tem um smartphone, é um exemplo que eu gosto de dar. Eu tenho um iPhone, por exemplo, tá? E você tem um smartphone. Agora, vamos dizer que você não sabe qual é o propósito do seu smartphone. Por exemplo, vou mostrar para você. Eu não sei qual é o propósito disso. E vamos dizer que eu sou um homem das cavernas e me deram isso de presente e a minha caverna está infestada com baratas. E eu falo, sabe o quê? Isso aqui é bem durinho. Eu poderia usar isso para matar as baratas. Posso ou não posso? Se eu quiser, eu posso. E vamos dizer então que eu vejo uma barata e vou pegar meu smartphone e pá! Joguei na barata, matei a barata. Que bom para mim. Agora, pergunta. Se eu não sei qual é o propósito desse aparelho, qual é a chance de eu conseguir usufruir o máximo dele? De 0 até 10, qual é a chance? Bem pequena, não é isso? Chance quase zero. Mais uma coisa. Se eu não sei qual é o propósito desse aparelho, qual é a chance de eu quebrar ele? Qual é a chance de eu acabar com ele? Se eu acho que é matador de baratas, em 30 segundos ou menos, não é isso? Se eu não sei qual é o propósito da vida, se eu não entendo as regras e para onde isso vai, não só que eu tenho uma chance de não usufruir o máximo da minha vida, eu também tenho uma chance de estragá-la um pouco. E mais do que isso, gente, é um tédio, não é isso? Quem de nós ficaria emocionado, ficaria excitado por saber que amanhã vão ser as finais do gamão chinês na China? Então, eu inventei isso, não existe, tá bom? Mas a maioria de nós não ficou muito excitado com isso. Por quê? Porque é um jogo que não nos interessa, a gente não sabe qual é o propósito dele, não sabe quais são as regras. Então, claro que a vida vai parecer um pouco estranha para a gente às vezes, a gente não entende o que está acontecendo lá dentro. Por isso, fala Kabbalah, é muito importante nós estamos ligados a isso. Eu estou insistindo, cismando com essa ideia com alguns minutos, porque realmente, aliás, nessa aula já vamos começar a entender e ver e perceber e aprender como funciona a vida e os porquês e o propósito dela. Então, aguarde até o finalzinho da aula, porque vamos começar a abordar esses temas e vale a pena ficar até então. Então, vamos entender melhor essas ideias de como a gente evolui isso. Para a gente poder entender isso, eu quero então primeiramente que a gente entenda que o que a Kabbalah ensina para a gente não são só ideias bacanas, bonitas. A Kabbalah é uma sabedoria espiritual milenar. E como eu falei antes, eu não vou entrar nos detalhes da história da Kabbalah, porque realmente é relevante para essa aula de hoje, pode ser horas e horas. Eu só quero falar o seguinte para vocês. A Kabbalah é uma sabedoria que ela existe milhares de anos. Abraão, sabe o Abraão patriarca? É uma celebridade esse cara, não é isso? Querendo ou não, todo mundo sabe quem foi o Abraão de uma forma ou outra. Abraão era um cabalista. Isaac era um cabalista. Jacó era um cabalista. Jesus era um cabalista. Não acredita em mim. Tem vários relatos sobre isso. Ele escreveu coisas, não só que ele escreveu sobre Kabbalah, você vê que tudo que ele fez tem tudo a ver com os ensinamentos da Kabbalah. Maomé tinha, sem dúvida, muitos toques na Kabbalah
E quem sabe ele aprendeu muito mais do que a gente imagina. E como vocês podem ver aqui nesse slide, não só as pessoas do mundo religioso, existem várias pessoas que revolucionaram a nossa vida e que estudaram Kabbalah, e não só que estudaram Kabbalah, estudaram muito Kabbalah. Um deles que eu acho que o mais se destaca é o Sir Isaac Newton. Isaac Newton, ele estudava Kabbalah, ele era fascinado pela Kabbalah, e o que vocês estão vendo aqui nessa foto, essa é uma cópia original do livro do Zohar do Newton. E quem quiser, tem umas fotos, e vocês podem, inclusive, todos esses slides que aparecem aqui, e todas as fotos, tem material extra para vocês, que vocês têm acesso, que vai junto com as aulas, então você pode ver lá. E esse Zohar, esse livro, ele existe até hoje, ele está no Trinity College, que está em Cambridge, na Inglaterra. E o que é esse livro do Zohar? Esse livro do Zohar, originalmente escrito em aramaico, como vocês podem ver, uma página está escrito em letras aramaicas, esse livro é nada mais e nada menos do que o ápice da Kabbalah. Há cerca de 2.000 anos atrás, cabalistas se uniram e conseguiram pela primeira vez na história colocar toda a Kabbalah em um livro só. E esse é o ápice da Kabbalah. Toda a Kabbalah baseia-se no Zohar. Qualquer aula de Kabbalah que não tem fundamento no Zohar não é tão Kabbalah assim. Inclusive, todos os nossos cursos baseiam-se nos ensinamentos do Zohar também. Newton estudava Kabbalah, estudava o Zohar especificamente, e não só isso, ele escrevia mais sobre esoterias e espiritualidades do que sobre ciências. E vários ensinamentos e várias revelações do Newton vieram do livro do Zohar. E quem quiser depois pode dar uma olhadinha nos nossos PDFs, está muito mais organizado, mais detalhado para vocês. E nós sabemos que o Michelangelo, que desenhou e pintou toda a Capela Sistina, para quem perceber, não tem nenhum conto do Novo Testamento lá. Tudo que ele desenhou lá são contos do Antigo Testamento, que diz ele, são todos códigos que falam sobre os segredos da vida. E ele tirou esses códigos, esses entendimentos dos ensinamentos do Zohar e da Kabbalah. Paracelsus, o pai da medicina moderna, estudava e pregava a importância de estudar Kabbalah. Eu tenho uma lista de muitas pessoas que revolucionaram a nossa vida, que eram grandes adeptos da Kabbalah. Isso é, gente, primeiramente, temos boas referências. Segundo, você está em boa companhia. Porque se esses gênios que fizeram tanto bem para a humanidade estudavam essa sabedoria, de repente nós podemos também usufruir também dessa sabedoria, e não importa quanto que eu sei, o que eu não sei, tem algo para aprender. Então, sem mais, vamos lá. Kabbalah, podemos ver aqui nesse slide, Kabbalah é uma palavra em hebraico, e ela significa receber. E para quem está vendo lá, tem um acento agudo lá no lado final, porque pessoas perguntam, é Kabbalah ou Kabbalah? Tanto faz, mas quem quiser ser mais certinho, se fala Kabbalah, tá bom? Então, Kabbalah significa receber, ou o recebimento. E a Kabbalah é uma sabedoria espiritual bem prática. Ela fala o seguinte, a nossa essência é o desejo de receber. A nossa essência é o desejo de receber. Como assim? Então, o slide vai desaparecer daqui a pouquinho, e como eu falei antes, está tudo escrito nos seus PDFs, então não se preocupe se você ainda não conseguiu anotar. Vamos testar essa ideia. Hoje de manhã, quando você acordou, qual foi a primeira coisa que passou na tua cabeça? Eu posso compartilhar contigo o que passou na minha cabeça. Olha, você pode responder e vale a pena responder. Lembra, estado de energia, quando você responde, você interage. Falam os cientistas, que é uma coisa interessante que descobriram recentemente, que uma pessoa que fala consigo mesma e dá afirmações ao longo do dia, consegue produzir mais. Então, tem aquelas pessoas chatas que falam com elas mesmas, que falam, vamos lá, Daniel, manda esse e-mail, vamos lá, faça esse negócio e faz, funciona. Então eu te pergunto, vale a pena responder porque você vai lembrar melhor da aula, tá? E se alguém te olhar, te ridicularizar, e daí? Vale a pena. Então assim, quando a gente acorda de manhã, qual foi a primeira coisa que passou na tua cabeça? Vou compartilhar o que passou na minha cabeça. Muitas vezes, pelo menos antes de eu estudar Kabbalah, a primeira coisa que passava na minha cabeça é, eu quero mais 10 minutinhos na cama. Conhece essa briga famosa com o botãozinho do soneca? Tem pessoas que têm uma estratégia de vida, tem que acordar às 6h30, então coloca o relógio para 6, 3 sonecas e acorda certinho. O pessoal da produção aqui está até concordando comigo. Então assim, acontece para as pessoas? Sim. O que significa essa besteirinha? Quando eu acordei de manhã, eu pensei logo em quê? Vou compartilhar? Ou pensei, deixa eu receber mais 10 minutinhos de conforto? Não é isso que eu pensei? Vou falar para vocês. Tinha uma época que eu ensinava Kabbalah no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu fazia ponte aérea direto. Dava 2 aulas no Rio, 2 aulas
em São Paulo, toda semana, ia e voltava. Nos primeiros 3 meses, eu achava o máximo. Achei incrível. Eu estou viajando no mundo, estou dando aula de cabala, disseminando essa sabedoria que eu amo tanto de fazer. Mas ninguém me contou, e se você tem essa experiência de ponte aérea, sabe o que eu estou falando. Ninguém me contou que depois de 2, 3 meses, cansa. E cansa muito, é exaustivo. Você vai para lá e perde muito tempo no trânsito e tem aquela coisa nervosa, porque acordei um pouco tarde, de repente vou perder o voo, não posso sim, não, dá para chegar um pouquinho mais cedo, dá para fazer um jeitinho para eu não ter que despassar a mala, um monte de coisa, fica nervoso esse negócio. E tem um período, inclusive, quem conhece o Rio de Janeiro, que é um período que não só... como se fala assim, não é que o aeroporto ele fecha muito, o aeroporto abre pouco, porque não tem teto para decolar, não tem teto para aterrissar. É chato. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu dava aula, eu trabalhava muito duro, dava aula no Rio, São Paulo, viajava muito e eu ficava cansado. E chegava um momento na minha vida que eu acordava no meio da manhã, acordava de manhã e eu não estava certo se eu estou no Rio, São Paulo, eu não estava certo que dia da semana é. Uma coisa eu tinha certeza. Eu quero receber mais 10 minutos na cama. Vou fazer mais uma pergunta para você. Nos últimos 5 minutos que eu estou falando contigo, você se mexeu na cadeira um pouquinho? Sim ou não? Eu quero apostar que sim. E quando você se mexeu na cadeira, foi para quê? Para ficar mais desconfortável ou para receber mais conforto? Por que eu estou falando sobre esses pequenos detalhes? Porque a vida se consiste de uma sequência de várias pequenas coisinhas. Se a gente entende as pequenas coisinhas, as grandes vão sozinhas se esclarecer para a gente. A Kabbalah fala, gente, a nossa essência é o desejo de receber. Nós constantemente queremos receber coisas. E não tem nenhum problema com isso, porque, olha, eu tenho certeza absoluta, falando com você na câmera agora, eu sei que você, se você tivesse na tua conta agora R$1 bilhão, você ficaria muito feliz em compartilhar alguns milhõezinhos com pessoas que precisam, pessoas amadas, talvez uma creche, talvez uma ONG? Eu imagino que sim. O que é alguns milhõezinhos para quem é um bilionário? Então, a única coisa que falta é receber 1 bilhão, não é isso? O resto está resolvido. Tem nada de ruim em receber. Tem que saber o que a gente quer receber e para quê. Então vamos lá? Vamos ver como isso funciona. Então, como a gente pode ver nesse slide, a primeira coisa que temos que entender e a gente vai ter, inclusive, uma série de regras do jogo da vida. E a primeira regra é, e a gente tem que lembrar disso, a nossa essência é o desejo de receber. Lembre disso. Essa é a nossa essência, ok? E vamos fazer uma pergunta para você. O que você realmente quer receber da vida? Eu gostaria muito que você pausasse até esse vídeo e pensasse, refletisse, escrevesse. E vale a pena escrever, gente. Quando a gente pensa escrevendo, ajudamos o cérebro a chegar a conclusões melhores. O que você quer da vida? A vida é muito corrida, muito corriqueira, temos muita coisa para fazer. Tem sempre urgências e pessoas exigindo nossa atenção e de acordo com a evolução da tecnologia, somos mais exigidos e pessoas mais exigem coisa da gente, a gente mais dos outros, e estamos mais corridos e muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Vamos fazer uma pausa estratégica, vamos relaxar. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você quer receber da vida? Para que você trabalha duro o dia inteiro? Para que você briga as brigas que você briga? Para que você batalha as batalhas que você está batalhando? Para que você está estudando? Para que você está fazendo as coisas que está fazendo? Para que seus planejamentos? Então, eu estou te vendo aqui em casa e com os meus superpoderes de Kabbalah e algo me diz que você está pensando, você escreveu que o que você de fato quer receber, que você quer da vida é felicidade. Você quer paz de espírito, você quer amor, você quer prosperidade, inclusive dinheiro. Dinheiro você gostaria de ter, sim ou não? Imagino que você está gritando, sim, eu quero muito dinheiro. Mas mais do que dinheiro, a gente quer o dinheiro ou o que o dinheiro nos proporciona? Não me leve a mal, dinheiro é importante, ok? Dinheiro é muito importante, a Kabbalah não tem nada contra a fisicalidade, nada contra o seu corpo, nada contra você malhar, nada contra você ter prazeres físicos. O problema é quando a gente procura só ter prazeres físicos e de vez em quando a gente fica um pouco decepcionado com a vida. Então, nada ruim, nada errado com dinheiro, mas será que tem pessoas que ao ganhar mais dinheiro, honestamente,
Eu conheço pessoas, inclusive, que são milionários de primeira geração. Isto é, são pessoas que elas, trabalhando honestamente, de uma família pobre, chegaram a ser milionários. Você acha que eles são necessariamente mais felizes? A resposta é, não necessariamente. Surpresa? Claro que não. Você conhece mulheres lindas, maravilhosas, que elas odeiam o fato que outras mulheres matariam para ter o corpo que elas têm, mas elas mesmas reclamam, porque elas ficam chateadas, porque elas recebem muitas cantadas ao longo do dia, não levam elas a sério porque é difícil de você prestar atenção no que tem dentro quando a beleza externa é tão bacana, etc. Existe coisa desse gênero? Eu estou falando ficção científica, não é isso? Não existe. Claro que existe. Então, não é a coisa física que nós queremos, mas sim o que ela nos proporciona. Eu vou falar para vocês, gente, nos últimos 12 anos que eu ensino Kabbalah, eu tive a chance de rodar um pouquinho no mundo. Eu dei aulas de Kabbalah, eu fiz uma contagem recentemente para poder relatar nesse vídeo, e são mais de 20 cidades em 4 continentes. Eu olhei para o número e falei, nossa, que legal, que bom para mim. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu percebi que as respostas são as mesmas. Você acha que é estranho isso? Eu acho que não. Isto é, na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, que são países nórdicos, eles são diferentes. Eles são diferentes do universo. Eles são diferentes de todos. Eles querem as mesmas coisas que o americano quer, que o israelense quer, que o londrino quer, que o cara que mora em Bruxelas quer, e o cara que mora na Argentina quer. Até os argentinos querem ser felizes, gente, desculpa essa piada cênica. E o que o brasileiro quer? Todo mundo quer o quê? Ser feliz, queremos amor, queremos prosperidade, queremos paz, queremos saúde. A maioria de nós, aliás, todos nós queremos a mesma coisa. E se você for pensar na pessoa mais ruim e mais negativa do universo, fala, olha, meu chefe, sem dúvida, não quer ser feliz. Sério? Só porque ele é negativo significa que ele quer ser mais triste? Talvez ele não sabe como chegar na felicidade, mas eu prometo para você, ele quer ser feliz tanto quanto você. Então, o que nós realmente queremos da vida, gente? Kabbalah fala que tudo que nós queremos de fato é a luz. O que significa essa luz? Vale a pena registrar isso e essa é a segunda regra do jogo da vida. Tudo que nós queremos na vida é uma conexão com a luz ininterrupta. O que significa luz ininterrupta? Então, primeiramente, o que significa luz? Quando eu falo de luz, eu estou falando de uma luz espiritual. Claramente não é uma luz física. O que significa luz espiritual? Essa sensação que nós temos de preenchimento, de amor, de paz, de plenitude, de energia, de garra, de poder trazer soluções, de saber que eu sou capaz, de coragem, de autoestima, tudo que nós queremos na vida, engloba-se num conceito na Kabbalah que se chama luz. E por que luz? Porque a luz transborda. Você não consegue parar a luz. Se eu desligasse todas as luzes aqui nesse maravilhoso lugar, gente, não conto para ninguém, mas eu estou num estúdio, e se eu desligasse aqui as luzes e eu acendesse uma pequena velinha ali atrás, você acha que a velinha ia iluminar somente o quadradinho dela e depois ia ser escuro? Não, ela ilumina a sala inteira. Não importa quanto que a luz é pequena, mas a luz transborda. Quando eu tenho luz, eu tenho que te convencer que eu tenho luz? Você vai sentir sozinho. Sabe aquelas pessoas que elas descobriram... Eu era uma pessoa assim, eu descobri uma nova ideia, um novo life hack da vida, uma nova revolução da vida. Por exemplo, aquela amiga chata que descobriu uma nova dieta. E se você é amiga chata, não me leve a mal. E ela descobriu uma nova dieta e vai pregando para todo mundo a nova dieta e fala para todas as amigas da nova dieta. Ela ainda não está fazendo, mas ela fala que legal, não sei o quê. Qual a diferença entre ela estar pregando essa dieta versus ela fazer a dieta e ela está com uma cara mais... Sabe quando você percebe que a pessoa emagreceu no rosto? Você sabe o que eu estou falando, né? A pessoa está mais linda, mais magra, o rosto está tinindo e brilhando. Ela precisa falar da dieta? Não. As pessoas vão perguntar, o que você está fazendo, hein? O que é? É yoga, uma dieta? Já sozinho está transbordando dela. Inclusive, não acredito no que eu vou falar para você, mas se você começar a levar a Kabbalah a sério, você fazer esse curso até o final, você vai perceber que pessoas vão te abordar do mesmo jeito, vão perguntar, vem cá, o que você está fazendo, hein? Tem algo diferente em você, está fazendo yoga, uma nova dieta, uma coisa interessante, você está assim mais ligado, está no fluxo, está com mais luz. Não acredite, tente sozinho. Até a 10ª aula desse curso você vai perceber os feedbacks das pessoas. Então, que inclusive é um teste para você colocar em mente como eu sei que eu estou indo bem.
Então, assim, falamos na Kabbalah que, primeiramente, a primeira regra é a nossa essência é o desejo de receber. Desejo de receber. Receber o quê? Regra número 2, nós queremos a luz ininterrupta. O que significa luz ininterrupta? A gente não quer picos de felicidade. Infelizmente, pessoas chegam a essa conclusão. A vida é chata, tem problemas, tem altos e baixos, é difícil de controlar a vida, e então, sabe, se virem com isso. E tem pessoas que elas vivem de férias para férias, de um momento feliz para um momento feliz, de final de semana para final de semana. E no meio, se deu certo, se teve ao longo da semana momentos mais legais, que bom. E se não, tudo bem, porque daqui a pouco vem um domingo, posso descansar. Tem pessoas que vivem assim, e tem pessoas que vivem de um jeito um pouquinho mais melancólico, e tem pessoas que vivem de uma forma mais feliz, e elas realmente buscam ser mais alegres e mais centradas. Mas, querendo ou não, muitas pessoas, infelizmente, buscam conectar com a energia de uma forma assim pontual, quando na verdade o que a gente realmente quer é luz ininterrupta. O que significa isso? Então eu vou contar uma história pessoal minha para vocês entenderem. É uma história real, ok? Isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 19 anos de idade e eu me apaixonei perdidamente por uma menina, e foi a primeira vez que eu me apaixonei de uma forma assim tão forte que isso me forçou a me superar minha vergonha, minha timidez e falar com ela. E fui lá falar com ela e ela gostou de mim. Foi a primeira vez que uma menina riu das minhas piadas, inclusive ela riu no momento certo, que isso é um bom sinal. E falei, pô, que legal, a gente começou a conversar um com o outro e tal, começamos a gostar um do outro e nos apaixonamos de forma recíproca. Pergunta pra você, isso não é luz? Eu não senti luz naquele momento? Sim ou não? Claro que sim. Eu estava flutuando, eu virei o cara mais chato do escritório, porque eu estava com tanta luz que eu era meio que insensível às pessoas ao meu redor que estavam chateadas. Então eu preguei para todo mundo, não se tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo ótimo, não brigam com o outro. Eu estava legal, eu estava com luz. Olha, vou te falar, chegou um momento que eu não tomava café da manhã porque eu não percebia quanto que eu estava assim energizado, preenchia meu ser físico. Chegava a hora do almoço, falava, meu Deus, meio-dia eu não comi café da manhã e eu estou bem, que legal, que incrível, bom para dieta, ou não. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Eu estava convencido que encontrei minha alma gêmea. O problema é que minha alma gêmea encontrou um outro alma gêmea. Acho que ela pensou que nós somos trigêmeos. E agora? O que eu faço? Para onde foi minha luz? Para onde foi minha luz? Para o ralo? Daqui a pouco vamos ver o que significa isso. Então eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Aliás, história real. Essa minha ex-namorada, gente boníssima inclusive, daqui a pouco vamos ver mais para frente, se eu conseguir chegar nesse relato dessa história, quando for mais relevante para uma outra aula, eu mereci, tá? Na boa, ela não fez nada de errado demais. Mas a gente estava mais ou menos, ela estava 2 meses numa outra cidade, na época eu morava em Israel, e é uma distância de uns 450 quilômetros de um lugar para outro, e a gente estava os 2 meses sem se ver. Chegou meu aniversário, final de semana, consegui um carro para aquele final de semana, falei, eu vou atravessar o deserto, literalmente, gente, atravessa o deserto, é um pouquinho mais complicado do que Rio São Paulo, quem conhece as araras e tal, é mais difícil, mais perigoso. Eu fiz isso de noite, que eu não sou muito inteligente, e que é perigosíssimo. Cheguei lá, cansado, exausto, não vi ela há tanto tempo, e ela tá num quarto com outro cara, e o cara, inclusive, toca violão, tudo que eu não sou. O cara é tudo descolado, toca violão, cabelo assim. Que é isso? Falou, meu amor, a gente precisa conversar. Lembra que eu falei pra você que a gente tem que conversar já faz um tempinho? Falei, sim, mas eu falei, vamos lá e conversa. Então, como assim então? Gente, resumindo a ópera, eu estava tão humilhado, eu estava cansado, eu tive que dormir no quarto sozinho, ela foi dormir sei lá onde. E eu acordei de manhã, desculpa a expressão, enfiei o rabo entre as pernas e eu atravessei o deserto sozinho de novo, humilhado, triste, zangado. Onde foi a luz? Eu vou falar para vocês onde foi a luz. Eu fiz uma coisa completamente maluca, como vocês podem ver no meu ser. Eu sou um cara completamente selvagem. Eu parei o carro no meio do caminho, num posto de gasolina, entrei lá na loja de conveniência e eu comprei um pote de Häagen-Dazs desse tamanho, meio litro. E comi ele sozinho. Agora, pergunto para você, Häagen-Dazs tem luz? Sim ou não? A resposta é engraçado, né? Quando eu faço essa pergunta em aula, a tendência das pessoas é dar uma risadinha aí. A pessoa fala sim, não, sim. Olha, Häagen-Dazs tem energia. Tá? Inclusive, eu não estou pagando eles para essa propaganda, mas chocolate, doce, comida
tem energia e essa energia tem luz. Então eu fiquei com luz ininterrupta? Não, me deu um barato. Gente, eu era tão certinho, eu comia tudo certo, organizado, eu malhava e não sei o quê. Eu não estava acostumado em comer de um jeito assim tão, como falei antes, de um jeito tão irresponsável, vamos dizer assim. E depois de comer meio litro de Häagen-Dazs, na boa, deu um barato para mim, como se fala em inglês, você dá um high. E depois desse high, eu tive um buy. E queda de açúcar e toda aquela questão. Agora eu pergunto para você, meu problema foi embora? Não. Então eu estou com os meus mesmos problemas, eu estou agora pior que eu estava antes e com os efeitos secundários, inclusive, do doce, que querendo ou não, tem que lidar com todo esse açúcar que está no meu sistema, não é isso? Então, quando eu falo de luz ininterrupta, a gente quer estar ligado num fluxo de luz. Olha, vou falar uma coisa para você, quem me conhece já sabe disso, não ria de mim, mas eu gosto de Guilherme Arantes. Quando eu era criança, dos meus 7 aos 12 anos de idade, eu morei no Rio de Janeiro. Então, pessoas perguntam, poxa, Daniel, você é israelense e fala tão bem português? Olha que falo mais ou menos, mas é que realmente eu morei no Rio de Janeiro dos 7 aos 12, e inclusive eu tenho uma pegada de um sotaque um pouco carioca de vez em quando, que é essa mais assim da minha infância. E eu gostava de Guilherme Arantes, achava o máximo o Guilherme Arantes. Eu me lembro que quando a gente entrava no túnel Rebouças, quem conhece, sempre no domingo a gente ia passear, e sempre tocava Guilherme Arantes e ficava feliz. Entrava no túnel Rebouças, você já começa a perder a conexão com o rádio, não é isso? Você escuta aquela canção e fala, cheia, charme, não dá para pegar certo. E eu ficava chateado. Então assim, quando falamos de conexão com luz ininterrupta, o que a gente realmente quer no fundo da alma é isso. É você conseguir escutar Guilherme Arantes, sabe, uma música depois da outra, sem depender da sua conexão com 3G, 4G ou Wi-Fi. Entende o que eu quero falar? Claramente foi um exemplo, uma ideia mais figurativa. Então, nós queremos luz e isso que a gente quer na nossa vida. Gente, vou falar para vocês uma frase bem pesada. Tem uma expressão em hebraico que diz que o cemitério está cheio de pessoas que tinham a razão. Desculpa, eu sei que é pegado, mas é verdade, não é isso? De vez em quando, a gente esquece que nós queremos a luz. Porque isso acontece, a gente vai ver isso ao longo do curso. Nós temos que entender que tudo que nós queremos na vida é tão simples. Então a pergunta é, gente, se todo mundo quer a mesma coisa, por que nos esquecemos? Porque nem sempre a gente sabe onde está a luz. Vou fazer uma pergunta para vocês, então. Onde está a luz? Você sabe, é simples. Vamos lá. Pode falar em voz alta, eu vou te escutar. Onde está a luz? A resposta que as pessoas falam são duas, e vou tentar adivinhar o que você falou. Ou você falou, está aqui, dentro de mim, ou você falou, está no todo. A maioria das pessoas falam essas duas respostas, e é verdade. Ambas respostas estão 100% corretas. Agora eu vou ser um pouco chato com você. Eu peço desculpas de antemão. Eu não estou julgando, vamos dizer assim, eu não estou subestimando sua inteligência. Eu vou fazer uma pergunta que fizeram para mim e eu não soube responder. Quando eu falei, a luz está dentro de mim, então me perguntaram, legal, Daniel, mas onde? No coração? No pâncreas? No joelho? Onde? E eu fiquei assim meio que perplexo. Como assim? Está dentro de mim, está no coração. Tá, em que válvula do coração? Não sei, tá no meu ser, está no cérebro. Tá, em que neurônio está essa luz que você quer tanto? Aí eu comecei a ficar assim, está na alma, a luz está na minha alma. Correto. Aliás, todas as respostas estão corretas. Mas onde está a alma? Olha, a alma está aqui, mas onde aqui? Eu fiquei maluco com isso. Até que chegou um ponto de uma discussão de sei lá quantos minutos que eu falei, acho que vale a pena eu ficar quieto e de repente perguntar, falar eu não sei, e perguntar onde, quem sabe eu aprendo algo novo, não é isso? Então isso aqui é uma coisa importante para a gente manter em mente. Vamos ver esse slidezinho assim rapidinho, que mais um life hack, mais um insight, uma pérola de vida para você. Gente, espiritualidade verdadeira é prática. O que de fato uma ideia significa para você. E hoje em dia, graças a Deus, as redes sociais pode ser um aparelho, pode ser uma ferramenta maravilhosa para a gente disseminar muita coisa boa. Também coisa ruim, infelizmente, mas também coisa boa. E eu vejo todas as pessoas postando coisas bonitas e fotos lindas e bem editadas de frases assim que você vê aquilo e se apaixona pela frase, mas é tão não prático porque a pessoa não se para perguntar o que significa para mim? Eu sei o que fazer com isso? Eu sei para onde isso vai? É aquela coisa, não julgue porque não sei o que. Ah, que bom, ah, que bonito. Ah,
né? Quando a gente fala, inclusive, na Kabbalah, que a gente fala do propósito da vida, eu vou falar para você, assim, uma vez eu ouvi uma frase, eu estava estudando, eu estudei coaching, eu sou formado em coaching, e eu estudo coaching desde os meus 16 anos de idade. Eu estudei sobre essa questão, achei fantástico, começou com aquele fantástico livro, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, quem conhece, super recomendo. E eu li vários outros livros, acabei me formando também em coaching, estudo isso pra caramba, o que você pode imaginar, eu fucei em tudo. E são ferramentas maravilhosas, eu uso bastante. Eu digo uma vez, eu estava escutando uma palestra de um dos melhores coaches do mundo. E na verdade uma série, assim, um intensivão. E são 3 dias, e lá no último dia ele fala, ele guarda para o final, sabe, a pérola, né, o diamante. E ele fala que no final ele vai revelar qual é o propósito da vida. E o cara manda muito bem, ele sabe do que está falando, ele manja bem, E eu estava lá fascinado. Resumindo, gente, chegou lá no final da palestra, ele falou, gente, vou revelar para vocês o propósito da vida. Né? E tá lá, para um público bem gringo americano, 5.000 pessoas, todo mundo excitado, todo mundo assim, empolgado. Falou, gente, ladies and gentlemen, o propósito da vida é uma vida com propósito. Sério, eu pensei que ia tirar meu sapato e jogar nele, na boa. Como assim? Desculpa, uau, que legal, mas ele me enrolou, é um loop infinito. Como assim? Isso não significa nada para mim. Desculpa, assim, é uma frase bonita, mas ela não significa nada. Então, por que eu estou assim, abrindo esse parênteses? É muito importante, gente. Estamos assistindo esse vídeo nesse caminho espiritual. Espiritualidade é para ser prática. E quase todas as nossas aulas vão levar você aos exercícios, a pensar, você a participar e ter a sua experiência. Por quê? Porque a minha experiência não vale nada para você. Desculpa falar assim. A minha experiência é a minha. Eu sei tudo, eu sei que é bom para você. Não! Quem sabe que é bom para você? Você! Então vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês. E vamos deixar aqui esse slide, daqui a pouco vamos ter o próximo. É o seguinte. Onde está a luz? Aqui vem uma tremenda revelação. E ela é simples, e ela é profunda, e ela é muito legal. E se você entender isso, já vamos começar a entender muitas coisas, porque a vida é como ela é. Se a gente for entender que eu falei para você até agora aqui, tudo que nós queremos na vida é receber luz, certo? Onde está a luz? Essa luz, ela é física? Isto é, existe energia na fisicalidade? Existe, mas a luz ininterrupta, onde ela está? Você pode ir para o supermercado comprar 2 litros de paz? Você pode ir para a padaria comprar 4 quilos de amor? A resposta é não. Então, na verdade, o que nós queremos transcende a fisicalidade. E aqui vem a ciência e a física e comprovam o que a gente fala, que a Kabbalah já está falando há milhares de anos. Vem a ciência e ela comprovou décadas atrás que esse mundo físico é uma ilusão. Como assim ilusão? Tem 2 formas de entender essa ilusão e vou explicar essas 2 formas. Mas eles explicam o seguinte, como assim o mundo é uma ilusão? O que nós captamos com 5 sentidos é um percentual muito pequeno. Olha, te fazer uma pergunta, onde você está agora me assistindo? Onde você está agora? Existem ondas de rádio onde você está? Sim ou não? Sim. Tem onda de celular? Sim ou não? Claro que tem. Agora, você consegue ver as ondas de celular? Não. Eu espero que não. Você consegue cheirar? Não. Ouvir? Não. Vou falar uma coisa para vocês. Desculpa assim, se vai dar um pouquinho de agonia, mas tem ondas de rádio atravessando o teu corpo nesse momento. E quando atravessa onda de rádio, você diz, que arrepio, é Guilherme Arantes tocando no 90 FM. Você não sente isso. Não tem a ver com a fisicalidade. Transcende os 5 sentidos. Então vem a ciência e pergunta, quanto da realidade os 5 sentidos não captam? O que você acha? O número pequeno ou grande? Sim, o número é bem grande. O que a gente não capta com 5 sentidos, isto é, o que transcende os 5 sentidos da fisicalidade, é um número gigantesco. E vou revelar para vocês aqui. Estão prontos? 3, 2, 1. Gente, 99,99999999% da realidade estão além da fisicalidade. Lá está o fluxo de energia infinita, lá está a inteligência infinita. E vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que a maioria de nós já ouvimos falar da ideia que temos o consciente, temos o subconsciente, aí tem o inconsciente, e tem mais uma coisa agora que está muito debatendo sobre isso, que se chama o superconsciente. O que é esse superconsciente? Não é o sub, é o super. Então, diz a ciência uma coisa interessante.
A ciência fala que existe como se fosse uma rede de internet espiritual, que lá toda a sabedoria existe, e ela não só é um acúmulo de tudo que existe em pensamentos e sabedoria e entendimentos da humanidade, dos encarnados e dos desencarnados, é uma sabedoria infinita que ela está imbuída em cada um dos átomos desse mundo, e estão tendo bastante pesquisa sobre como você acessa essa internet espiritual. Então lá está tudo que a gente busca. Então, retomando aqui o nosso raciocínio, o nosso slide, como você pode ver, nossos 5 sentidos captam somente 0,000000001% da realidade. Gente, isso é muito pouco. E para algumas pessoas é um pouquinho desesperador. Então não fique desesperado, tem uma solução para isso. Mas o que eu quero que você saiba, olha, é tanta riqueza de informação, o que você enxerga, o que você escuta, o que você sente, o gosto na boca, toda a interação entre todos os 5 sentidos é menos do que 1% da verdade. E vamos entender, gente, o mundo físico é limitado pelo tempo, pelo espaço e pelo quê? Adivinhou bem? Está escrito lá, movimento. Tempo, espaço e movimento. O 99% transcendem as limitações do tempo, do espaço e do movimento. Então, quando a gente fala que nós captamos um percentual bem pequeno da realidade, isso ajuda a gente a entender que o mundo físico é uma ilusão para a gente. Porque a gente pega uma realidade tão pequena que de vez em quando a vida não faz sentido. Claro que não faz sentido. Ouviram falar da teoria do caos? Tem uma teoria bem interessante chamada teoria do caos. E a teoria do caos fala uma coisa bem legal. Ela fala que não tem caos. Agora, como assim não tem caos? A gente não precisa ir muito longe, milhares de anos atrás, para pensar nos, sei lá, desastres históricos que aconteceram, como pessoas eram tratadas. Gente, para quem pensa em como, vou falar assim, como os afro-americanos foram tratados até os anos 60 e 70. Eu não estou falando de 1000 anos atrás, estou falando até os anos 60 e 70. E aqui no Brasil, etc. Mas esquece, vamos hoje. Quanto que temos de problemas? Tem crises financeiras e não tem caos? Então vamos entender isso. A teoria do caos fala o seguinte, não tem caos. Existe uma lei perfeita de causa e efeito. Causa e efeito é uma lei perfeita. O problema é que a gente não tem a visão bastante ampla, a gente não pode fazer um zoom out, uma visão bastante ampla para entender o que causa, o que é efeito. E leve em consideração que não é só uma questão de uma coisa plantada hoje que demorou 1000 anos a crescer. Eu estou falando em coisas que transcendem a fisicalidade, que a gente não percebe, que a gente faz, que acontece com a gente, e tem causa e efeito perfeito. Então, na verdade, existe ordem perfeita. Olha, na boa, se você tira o ser humano da face da Terra, a Terra não vai conseguir, se dar bem? Isto é, o planeta Terra precisa do ser humano para estar em ordem e harmonia? Parece que não. Parece que sem o ser humano está tudo certo. Tira o ser humano da Terra, daqui a algumas décadas, a Terra volta a estar em harmonia e perfeição. Parece que o ser mais evoluído tem um pouquinho de problema de entender como as coisas funcionam, não é isso? Então, gente, não se culpe. Ninguém de nós aprendeu isso na escola. Então vamos ver o que significa isso em nossas vidas. Vamos lá. O que significa ilusão de 5 sentidos? Eu quero agora que a gente entenda uma ilusão maior ainda. E se você está conseguindo ver essa foto do jeito certo, de repente você pode ver no PDF que fica maior, eu quero que você procure onde estão os pontinhos pretos. Você consegue ver os pontinhos pretos? Se você consegue ver essa foto de jeito um pouco maior, você percebe que você está caçando pontinhos pretos. Eles estão sempre na sua periferia, né? Quando você olha para um ponto, um lugar qualquer, ele já aparece. Isso é uma ilusão famosa, uma ilusão óptica. Existem hoje em dia várias ilusões ópticas famosas, mas só mostra para a gente que não só que nossos 5 sentidos são limitados, até o que a gente consegue enxergar, a gente não enxerga tão certo assim, não é isso? Vou mostrar mais uma coisa para vocês, bem interessante. Esse é um exercício bem bacana. Não olhe para o lado agora, olhe só para frente, para a tela, olha para mim. Eu vou te fazer uma pergunta. Fechando um olho só, você consegue ver o lado do teu nariz? Eu consigo, sem dúvida, com esse narigão desse tamanho. Fecha só um lado, você consegue ver o lado do teu nariz? Você consegue ver, não é isso? Fecha outro olho, também dá para ver o lado do teu nariz. Deixa os 2 olhos abertos. O que acontece com o teu nariz? Mágica, ele desaparece. O que acontece? O nosso cérebro, que é uma máquina genial, decidiu que o nosso nariz é irrelevante. Sim, o nosso cérebro decidiu que o nariz não é relevante para a nossa sobrevivência, então ele apaga o nariz do campo de visão.
Ele está lá, e você, fechando o olho, consegue ver, abre os olhos, não vê. O que acontece? Ilusão dos 5 sentidos. Isto é, não só que a gente já é limitado, nosso cérebro decide sozinho o que ele vai ver, o que ele não vai ver. Está na tua cara, literalmente. E cada um de nós tem a nossa interpretação da vida. A gente vai ver o que isso significa na prática, no dia a dia. Então, tem essa também mais ilusão óptica bem famosa, eu não vou agora gastar muito tempo, mas se você prestar atenção, tem 2 formas de ver essa foto. Uma forma de você vai ver ela como uma senhorita jovem, outra forma de uma senhora de idade bem velha com uma verruga no nariz. Tente conseguir ver as 2 imagens, se você ainda não conhece, você vai perceber que como você entende a vida realmente tem muito a ver com o seu nível de consciência. Então, vamos lá. Se você quer conectar com a luz ininterrupta, se eu entendo que é minha essência, eu desejo de receber luz, e essa luz é luz ininterrupta, terceira regra do jogo da vida, gente. A luz ininterrupta está além do alcance dos 5 sentidos. Não julgue precipitadamente. O que significa isso? Vou explicar. Gente, se a gente quer entender essa ideia de conectar com a luz, se eu falei que a luz está além do alcance dos 5 sentidos, será que nós temos um 6º sentido? Sim ou não? A resposta é sim, nós temos. Como você pode ver aqui nessa imagem, nós temos, quem conhece esse cara, ele é um hair design bem famoso, brincando, é o Mozart. Dizem que é a foto original do Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. E, gente, sabe quanto tempo demorava o Mozart escrever as suas sinfonias divinas? Eu quero falar uma coisa em parênteses de novo. De acordo com a musicologia, tem 2 pessoas, 2 compositores, que a sua música é considerada divina. Isto é, a matemática da música é tão perfeita que eles dizem que seria impossível um ser humano sozinho chegar nessa conclusão. E para quem está curioso saber quem é o segundo compositor, um é o Mozart e o segundo é Guilherme Arantes. Brincando, não é Guilherme Arantes? É o Bach. Quem gosta, eu também gosto muito de Bach. Mas por que eu estou falando para vocês do Mozart? O Mozart falava sobre ele mesmo, que ele recebia, olha a palavra, ele recebia toda essa obra musical tocando na cabeça dele, e ele pegava o seu caderninho e anotava as notas musicais. E ela estava perfeito de primeira. Isso não existe no mundo da música. Se você é música, sabe o que eu estou falando. E é uma sinfonia, esses são vários instrumentos musicais. É dificílimo. Não era um esboço, não era um rascunho pronto de primeira. O que demorava é só de fato escrever, porque ele escutava tudo. Dizia ele recebia tudo isso. Gente, acredite ou não, mas a primeira pessoa que aprendeu a baixar música de graça da internet foi o Mozart. Mozart botava música de graça da internet espiritual. Ele tinha acesso, ele tinha um 6º sentido, ele recebia isso. Então, gente, que bom para o Mozart. E você, e eu, como isso ajuda no nosso dia a dia? Então vamos entender. Eu vou provar para você agora que você também tem um 6º sentido. Se você não acredita nisso, aliás, eu não vou te provar nada. Vamos conversar e você vai decidir sozinho. Acho que vai ficar melhor, não é isso? Como assim temos um 6º sentido? Vou te fazer uma pergunta. Aconteceu para você uma vez na vida, ou 2, que você pensou em alguém e uma pessoa que você não falou há um certo tempo, apareceu na tua cabeça e de repente a pessoa aparece na tua frente ou te manda uma mensagem ou te liga. Aconteceu, sim ou não? Aconteceu, o pessoal do estudo está falando que aconteceu. Então, e quando isso aconteceu? Deixa eu fazer uma pergunta. Aconteceu esse momento e você ficou como naquele instante? Você ficou apático, não é isso? Pensei em você, você apareceu, grande coisa. Ou você ficou um pouquinho emocionado. Caraca, pensei em você agora, nossa, meu, né? Cada um com o seu sotaque de acordo com que estado você está. Bah, pensei em você agora, você apareceu na minha frente, que incrível! Gente, isso aconteceu para mim uma vez. Eu tinha um período que eu dava aula de Kabbalah em Londres, que era mais fácil de viajar para a Europa, assim, eu viajei bastante, é um período bem, bem louco. E eu comecei a manter contato com alunos do Brasil, pelo Skype. E eu tinha contato com alguns alunos e, em específico, eu perdi o contato com ele e me mudei para o Brasil há 7 anos atrás. Estava andando na rua do Jardins Paulista, do nada um cara me vê e ele grita assim, Daniel! Eu quase desmaiei na hora. Eu falei, que isso, assalto, né? O cara falou para mim, sou eu, Fernando! Cara, você não vai acreditar. Eu estava pensando agora em você, pensando que eu tenho que retomar o estudo da Kabbalah e tal. E eu te vejo na rua. Que incrível, eu estou arrepiado. Você não morre mais.
Agora, pausa aqui, né? Eu sou gringo, tá? Eu não entendo essa expressão, você não morre mais. Eu fiquei muito lisonjeado. Falei, nossa, imortalidade, que legal. E depois, quando eu entendi essa expressão, eu falei, gente, não é um pouco exagerado você falar para alguém que ele não morre mais só porque você pensou nele e depois você viu? Tipo, com todo respeito, não é que ele descobriu a cura do câncer e eu não sou tão bonito assim. Então, por que tanta essa emoção? Por que quando isso acontece sentimos essa energia? O que você acha? Porque o Fernando interagiu comigo além do tempo, espaço e movimento. Lembram? 99%, que transcende a limitação do tempo, espaço e movimento, interagiu comigo telepaticamente e depois no mundo físico. E quando ele percebeu que essa interação do 99% que ele teve foi real, se comprovou na fisicalidade, ele ficou emocionado porque no fundo da alma, ele e eu e você sabemos que é isso que eu quero. Eu quero essa sincronicidade. Eu quero estar ligado com 99%. E eu sou capaz disso. Mas como? E a vida continua. Daqui a 2 meses tenho férias. Ufa, aí eu vou ligar com 99%. Aí você vai lá, né? Uma coisa que a gente fala na Kabbalah, vamos ver isso mais pra frente. Né? Que se a pessoa está ligada com a sintonia errada, no final das contas, ele vai de férias, perde a mala e vai ser um inferno, não é isso? Então, eu não estou dizendo que férias é uma coisa ruim, estou dizendo que também sair para férias tem que saber como sair para férias. E então, o que a gente vai fazer com isso? Se a gente vai lembrar da ideia da terceira regra, que a luz que nós queremos transcende a fisicalidade. Gente, a nossa mente é um aparelho, o nosso cérebro é um aparelho incrível. O nosso cérebro não tem limites. Hoje em dia tem várias pesquisas sobre isso, fizeram vários filmes sobre isso. Nosso cérebro não tem limites. O que nós somos capazes de usar conscientemente do nosso cérebro é um percentual muito baixo. Ainda há uma discussão se é 10%, se é 5%, alguns falam que é 1%, mas olha, até se for 10%, é bem pequeno. Vamos dizer assim, eu vou te fazer uma pergunta, você gostaria de ser 10% feliz ou 100% feliz? Eu acho que a gente gostaria de ser um pouquinho mais que 10%, não é isso? Você gostaria de ser 10% bem sucedido? Acho que um pouco mais. Então, querendo ou não, nossa mente ela pode ser destravada e as cabeças falam que o percentual extra de entender nossa mente depende muito de quanto que a gente aprende a elevar a consciência para estar ligado com a luz. Então, o que significa isso? Imagina que tem 2 estações de rádio. Imagina assim, tem 2 estações. Uma estação de rádio que está vibrando, está emanando 1%, fisicalidade. Aqui agora, tempo, espaço, movimento. E a outra está emanando luz infinita, ininterrupto, inteligência perfeita, fluxo, tudo de bom. 1%, 99%. Com que você está ligado? Depende de que você dá atenção. Então, uma das formas da gente dar atenção ao tempo, espaço e movimento é cairmos na ilusão dos 5 sentidos. Ou, em outras palavras, sendo prático, julgar de forma precipitada. Então, o que significa essa ideia de julgar de forma precipitada? Eu vou dar para vocês um exemplo, uma historinha fictícia que eu gosto de contar, e acredito ou não, essa história aconteceu para alguém. Uma vez eu dei uma palestra introdutória, contei essa história, e uma menina estava na minha frente, ela começou a rir, ela não sabia onde se esconder, e depois ela veio para mim e falou, olha, Daniel, eu admito, essa história aconteceu para mim. E a história é o seguinte, tem uma mulher que ela está esperando o voo dela, está fazendo o Rio-São Paulo, essa ponte aérea está no Santos Dumont, aeroporto Santos Dumont, o aeroporto está fechado, começa a vir um monte de gente nervosa esperando, fala, olha, está demorando, por enquanto ela aproveitou, comprou um cafezinho, pegou um jornal, estava lendo o jornal, cafezinho, umas bolachas, comprou umas bolachas, estava lendo o jornal dela, chegou um homem, pediu permissão para sentar com ela na mesa, porque estava tudo já lotado, ela olha ao redor, realmente está lotado, falou, tá bom, senta aqui na boa. Já que ele atrapalhou, ela dobra o jornal, coloca no lado, pega o pacote de bolachas, abre e come uma bolacha. O homem olha para ela, fala, com licença, ele pega uma bolacha e come também. Ela fica meio que assim, nossa, que chato, hein? Então ela pega o pacote de bolachas bem pertinho dela e come mais uma bolacha. O homem olha para ela e fala, desculpa, com licença, ele vai lá no colo dela, pega uma bolacha e come mais uma. Agora ela está realmente chateada. Então ela pega para o outro lado, ela vira o corpo, vira o corpo para lá, e ela toma na bolacha, e o homem vai lá, com licença, levanta, vai para o outro lado, pega a bolacha da mão dela, e ela fala, é a última, você quer quer metade? E ela fala, sabe o quê? Você pode unir essas 2 metades, você pode engasgar e morrer com isso também, tá bom? Faz um barraco lá, uma confusão. Por enquanto chamaram o voo dela, ela pega as coisas dela toda nervosa, a bolsa e o jornal, ela vai lá e está no corredorzinho, e ela abre a bolsa para colocar
o jornal, o que ela vê na bolsa dela? Ela vê um pacote de bolachas. Ela estava comendo as bolachas dele. Acontece pra gente de uma forma ou outra? Não. Para mim sim, talvez para você não. Gente, julgar precipitadamente é uma coisa que sempre nos leva a errar. Eu não falo não julgar. Temos que julgar, ok? Temos que ser práticos, temos que decidir. Quando você compra um shampoo, está julgando, não é isso? Para mulheres, cada um tem seu shampoo dela especial. Inclusive, gente, para quem não sabe, para homens, homens têm regras muito rígidas para comprar shampoo. A regra diz o seguinte, tem que estar escrito shampoo, é isso. Tá? De vez em quando, eu, por exemplo, até me confundo, compro o condicionador e se esqueço, sabão de barra também funciona para mim. Homem é assim, tá bom? Mas mulheres, de repente, elas têm um pouquinho mais, né? E homens têm os seus julgamentos com outras coisas. Julgar é importante, temos que decidir e discernir. Julgar precipitadamente, quase sempre, te leva ao erro. Leva à queda para o físico, para 1%, e de novo perdemos o fluxo com a luz ininterrupta. Então, temos que entender, e de novo, sendo muito chato de novo, temos que ser práticos. O que significa não julgue precipitadamente? Isto é, eu poderia falar, boa sorte, não julgue mais. Vai dar certo? Vamos pensar nisso. Não é tão fácil assim. E daqui a pouco vamos ver por que não é tão fácil e o que a gente pode fazer. Vou dar para ser uma ferramenta que funciona, ok? Antes disso, só para a gente ficar bem claro, vamos aqui mostrar nosso slidezinho. Regra número 4. Regra do jogo da vida número 4. Todos nós temos um sexto sentido. Nós fomos feitos para interagir com a luz. E se você não tem esse sexto sentido, você tem. É que talvez ninguém te ensinou a como desenvolver isso. Olha, gente, você tem que acreditar. O nosso cérebro é capaz de aprender tudo. Tem um caso de estudo bem interessante de um homem que ele nasceu cego. Desculpa, ele nasceu com visão boa, mas com 5 anos de idade ele foi perdendo sua visão, uma doença rara e uma doença realmente muito triste. E lá pelos 5, 6, 7 anos de idade ficou completamente cego. Então ele aprendeu a enxergar, perdeu a sua visão. Uns 30 anos depois, os milagres da medicina encontraram uma cura para essa doença específica. Ele se ofereceu como cobaia para ser o primeiro a testar nele a cura e conseguiram. Fizeram nele o procedimento, ele conseguiu voltar a enxergar. Só aconteceu uma coisa que ele não planejou, que o aparelho físico, os olhos funcionam, porém o cérebro esqueceu como interpretar isso. Talvez uma coisa pode ser estranho para a gente, mas, gente, nosso cérebro, ele aprendeu como interpretar as cores, o fundo das coisas. Ele não conseguia diferenciar, discernir entre o roxo e o azul. Ele não conseguia entender o mundo tridimensional. Ele ia pegar uma coisa e de repente pegava errado, porque ele não sabia fazer o link entre a coordenação motora e o que ele está vendo, onde está aquele negócio. Ele teve que aprender, ou teve que reaprender a enxergar. Nós somos capazes de aprender tudo. É que a gente talvez está no momento da vida que a gente pensa que é assim que nós somos. Não, a gente aprendeu tudo e somos capazes de aprender muito mais. Não duvide disso. Não acredite. Teste. Então, vamos ver. A gente agora vai fazer um pequeno exercício. Eu quero agora falar para você o seguinte. Para a gente poder aprender como não julgar de forma precipitada, eu quero te convidar a fazer um exercício comigo. É o seguinte. Não pense no elefante cinza, ok? Não importa o que acontecer agora, pelo amor de Deus, não pense no elefante cinza. Não pense no elefante cinza. Não pense em quê? No elefante cinza. Não pense no elefante cinza. Não pense no elefante cinza. É só você pensar em não pensar no elefante cinza. Ok? Agora, pergunta. Você está pensando em quê? Eu vou dar para você 3 opções. Opção número 1, elefante cinza. Opção número 2, elefante rosa. Eu tentei pensar, quando eu fiz esse exercício, eu tentei pensar na pantera cor-de-rosa. Opção número 3, está pensando em me matar. Ok? Então, assim... É fácil não pensar no elefante cinza quando ele está na tua cara. Eu estou falando, não pense no elefante cinza, não pense. Está pensando em quê? No elefante cinza. Então assim, não julgue. Vai fazer o quê? Vou julgar. É difícil. Então não, para eu não pensar no elefante cinza, o que eu teria que fazer? Eu teria que pensar, vamos dizer assim, numa outra coisa. Vamos dizer no elefante rosa. Aí você força a barra, elefante rosa. Mas chega um ponto que acontece o quê? Você sente que os seus neurônios estão queimando. É uma fricção. E daqui a pouco vem um elefante cinza e fala para ele, olá, tudo bem? E vai passando. Isso é uma coisa de maluco. Então, como você não pensa no elefante cinza se ele está na tua cara? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você faça... Que horas são agora, por favor? Quero que você dê uma olhada no teu relógio de que horas são agora.
Você está olhando no seu relógio, você pode pegar no celular, que horas são agora? Tá vendo? Quanto tempo nós estamos falando? É interessante isso. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando eu te perguntei que horas são, você pensou em quê? No elefante cinza? Ou você pensou nas horas? O que aconteceu? Desculpa, é uma pergunta que ela foi planejada nesse curso, e inclusive quando eu dou isso em aula para muitas pessoas, eu faço de uma forma bem mais descontraída, eu falo, já está no final da aula, falo, gente, desculpa, que horas são agora, por favor? E todo mundo para tudo, tira o celular e de repente o elefante cinza desapareceu como se nunca estivesse lá. Que mágica! O que é essa mágica, gente? Que tipo de magia negra é essa? Como você desvia seus pensamentos? Querem descobrir uma super regra, um life hack que vai mudar a sua vida? Gente, o processo de pensar é uma sequência de perguntas e respostas. Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. É uma sequência tão rápida que a gente não percebe e a gente pensa que é uma coisa contínua, mas não é. Pergunta, resposta. É como um filme, você está vendo esse filme? O que é esse filme? São 25 a 30 fotos por segundo. É tão rápido que parece contínuo. O cérebro ele vai colando assim, ele vai imaginando a continuidade dessa série de fotos. Então assim, se eu quero desviar os meus pensamentos, adianta eu pensar numa resposta? Isto é, pensar num elefante cor-de-rosa, pensar numa outra coisa? Daqui a pouco não vai dar certo, porque tem uma pergunta lá, que ela fica perguntando para você, onde está o elefante cinza? Onde está o elefante cinza? Mas se você pudesse fazer uma outra coisa que é fazer perguntas, isto é, se o processo de pensar é fazer perguntas e respostas, que acontece automaticamente no teu cérebro, que tal você fazer uma pergunta para você mesmo? Pergunta, desvia, não é isso que a gente faz quando a gente quer desviar de um assunto, que uma conversa com alguém, você começa a falar de uma coisa chata, e aí, Daniel, quando você vai me pagar o que você está me devendo? E, pô, você viu que legal que aconteceu, você viu o jogo ontem? De vez em quando faz uma pergunta bem boba, que não ajuda, isso irrita o outro, e de vez em quando faz uma pergunta boa que a pessoa não percebe. Assim também podemos fazer para nós mesmos. Aprenda a fazer perguntas que ajudam você a focar na luz. Uma pergunta que você pode fazer para você mesmo, por exemplo, é: eu estou agora julgando alguém, estou ficando nervoso, estou querendo a ilusão de 5 sentidos, estou julgando precipitadamente, estou com energia negativa, estou nervoso, estou chateado, estou triste, estou com raiva, estou com preguiça. Aí você faz a pergunta: onde está a luz? Desculpa, pergunta ruim. Para muitas pessoas isso não vai funcionar. Mas se você fazer uma outra pergunta de, por exemplo, estou chateado, olha uma pergunta para você interessante. O que mais isso poderia significar para mim? De novo, o que mais isso poderia estar significando? Isto é, quando eu vejo uma coisa, tem uma conclusão imediata, o que mais poderia significar? A resposta, gente, não interessa. Interessa o quê? Cismar na pergunta. A resposta vai vir na hora certa para você. Então, não acredite no que eu falo para você. Teste sozinho. Então, se eu quero aprender a conectar com a luz ininterrupta, porque eu respeito a minha essência, gente, não tem como fugir da essência. Lembra da história que eu contei para você um pouquinho antes? Essa história que eu estava mal, eu senti magoado, minha alma gêmea me traiu, a luz foi embora. Não tem como ignorar a minha essência. Eu queria receber luz, não sabia onde, peguei um Häagen-Dazs. Não tem como ignorar isso. Então, quando acontece algo, aprenda a perguntar o que mais significa isso na minha vida. E daqui a pouco vamos ver, de acordo com as aulas vão se desenvolvendo, vamos entender de uma forma bem mais prática o que fazer com isso e como chegar na luz mais e mais vezes. Agora, eu quero que você entenda e tenha a expectativa correta. Quando você faz Kabbalah, não é que você toma uma pílula azul e tudo dá certo. É um processo. Eu ensino Kabbalah há 12 anos, eu estudo Kabbalah desde os meus 18, mais ou menos. Eu estou praticamente metade da minha vida fazendo isso. Eu falo para você, exige esforço. Boa notícia é, de qualquer forma fazemos esforço. Pelo menos que seja direcionado no lugar certo. Então, para a gente poder entender essa ideia de onde está a luz e como conectar da forma correta, nós temos que manter em mente que a regra número 5 diz: nada é aleatório. Lembra que falamos da teoria do caos? Gente, nada é aleatório. Tem causa e efeito na vida, mas você tem que aprender a usar isso da forma correta e com inteligência. Muitas pessoas, quando elas entendem que isso é uma regra da física, que nada é aleatório, elas ficam assim: então peraí, eu fui para a igreja, porque eu estava louca para rezar, para encontrar minha alma gêmea, não aguentei mais, eu entrei lá, estava vazio, eu entrei, rezei, me ajoelhei e tal, eu pedi: Deus, me manda minha alma gêmea, eu estou pronta, disposta a fazer o que for preciso, qualquer desafio, eu quero. Na sequência, entra um cara bonito, 1,82 m,
bonitão, olhos azuis, jovem, o cara lindo, maravilhoso, um sorriso conquistador, dentes brancos perfeitos. O cara realmente assim parece muito legal, gentil. Chega perto de você e fala, sim, minha filha, como posso ajudar? ele é o padre, tá? E você fala, minha alma gêmea! Olha, não sei, tá? Não sei se essa ideia de que nada é aleatório significa que o padre é sua alma gêmea porque você rezou agora. Mas você tem que saber que se nada é aleatório, como de forma inteligente usar isso. E vamos aprender isso no curso, ok? Então eu quero convidar você uma ideia. E sim, está escrito em hebraico, eu estou ciente disso. E a gente agora vai começar a abordar uma ideia, gente. Eu vou agora começar a revelar para vocês os segredos do universo, os segredos da criação. Você está pronto? Você está pronta? Eu quero ver você gritando com energia. Gente, ó, lembra, o seu estado de energia vai ajudar você a assimilar e lembrar das coisas. Então, eu espero muito que você está realmente muito apreciando esse momento. O que está escrito aqui, gente, é de um livro de um grande cabalista. Esse cabalista que, baseando-se no Zohar, há 450 anos atrás, 450 anos atrás mais ou menos, ele revelou muitos segredos da vida. E numa passagem muito rápida, assim, bem passageira, bem rápida, ele fala da criação. Se nós falamos que a vida tem causa e efeito, ouviram falar da ideia do Big Bang? Eu imagino que sim. O que a ideia do Big Bang fala pra gente? É o seguinte, antes de ter fisicalidade, antes do tempo, espaço e movimento, o que tinha no mundo? Energia infinita. Tinha um ponto de energia infinita. E essa energia infinita emanava infinitamente, sem tempo, sem espaço, sem movimento. A ciência explica pra gente que é literalmente impossível um ser humano conceber um mundo que transcende a fisicalidade. Então eu vou pedir muito a sua ajuda de abrir sua cabeça, vamos abrir a cabeça, abrir o coração, abrir o espírito, para entender que isso é uma coisa que transcende da gente, mas que dali vai vir uma sabedoria, um entendimento pertinente e prático para o dia a dia. Vamos lá? Então vamos entender. Qual a ideia desse causa e efeito? Primeiramente, soa parecido, isso é uma coisa que soa conhecido para você, que tinha uma realidade que transcendia a fisicalidade e criou um mundo físico. A Kabbalah fala que o 99%, o mundo da espiritualidade, o mundo que transcende tempo, espaço e movimento, o mundo das ideias, o mundo das soluções, o mundo da inteligência, é a causa. Sempre é a causa. Marque isso. Essa é a causa. Essa é a realidade que é a causa por trás de tudo. O físico é constantemente e sempre o quê? O efeito. Vou dar um exemplo prático. Onde você está agora, sentado, seja no carro, seja no escritório, numa casa, onde que for, espera um lugar que seja construído. Esse lugar apareceu como no mundo físico? Para ele poder existir fisicamente, tinha que ter o que antes? Antes do alicerce e antes de tudo, tinha que ter o quê? Uma ideia. Muito bem, eu sei que você falou ideia. Tinha que ter uma ideia. Sem ter uma ideia, pode ter plano? Sem ter um plano, pode ter ação? Pode ter um prédio? Você sempre fica pensando, imagina que um dia desse do nada, um grupo de 30 pedreiros, 2 engenheiros, um arquiteto, o cara da prefeitura com alvará, eles aparecem do nada num território perfeito assim, olham um para o outro e falam, gente, você trabalha em construção? Quem trabalha em construção? Todo mundo levanta a mão e fala, que legal, vamos montar um prédio? Vamos! E eles montam juntos os prédios e, desculpa, quando eles decidem, chega de repente os caminhões com cimento e com todo o material e com tijolos, e eles cantam a cançãozinha dos 7 Anões da Branca de Neve e tudo dá certo. Pode acontecer uma coisa dessa? Olha, se você trabalha com planejamento qualquer, você sabe que planejando muito tem muito pepino. Olha, eu vou falar para você o que eu planejei para esse negócio dar certo. O que temos aqui de suporte de equipe para esse curso dar certo para vocês? O que tem por trás dos bastidores? E aparecendo uns pepinozinhos no caminho, você não acha? Sim. Sem plano vai acontecer? Nunca! Primeiro vem um pensamento intangível que transcende tempo, espaço e movimento, depois vai vir a fisicalidade. Aliás, o que significa isso? Significa que a sua vida é uma constante transmissão, é uma constante manifestação da sua consciência? A resposta é sim. E uma coisa que a Kabbalah fala, a ciência comprovou. Gente, essa lei da física, ela é tão real quanto a gravidade. Pode fazer o que você quiser. A gente de vez em quando gosta, de vez em quando não gosta. Porque quando temos sucesso, foi eu que fiz. Ou foi minha equipe, mas algo dentro de mim eu ajudei.
Quando a vida está um desastre, e eu não sei, aí realmente que Deus deu errado, não fui eu. Eu não estou falando que todo mundo é assim, eu não estou falando que você é assim, mas eu falo que muitas pessoas pensam assim. Então, boas notícias, se o estado ruim da minha vida é um efeito da minha consciência, significa que depende de quem para corrigir isso? Depende de mim. Isto é, eu não estou dependendo de nada externo. Não depende do governo. Sim, não depende do governo, ok? Para ficar bem claro. Não depende da minha sogra. Não depende do meu vizinho chato que ele faz barulho 2 da manhã. Não depende do meu marido ele aprender a ser uma pessoa melhor. Depende só de mim. A força está dentro de mim. Onde está a luz? Dentro de mim. Então, vamos aprender o que fazer com isso, ok? Não se preocupe, isso é nas próximas aulas. Então vamos voltar para essa ideia que eu quero mostrar para vocês desse slide. Eu quero ler do hebraico original, e eu sei que a maioria das pessoas não entende hebraico, inclusive até esse hebraico é um pouco arcaico, mas quando nós lemos do hebraico original, além do fato que é gostoso e místico, a Kabbalah fala, você se reconecta com a luz por trás da sabedoria. Então eu vou ler para conectar com a energia, e pode me acompanhar, pensar em como você pode ser parte dessa revelação, desse tremendo entendimento da criação do mundo. דע, כי טרם שנאצלו נצלים ונבראו נבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא שום מקום פנוי בבחינת אור, אוויר ריקני וחלל, אלא הכל ממולא מן האור אין סוף פשוט ההוא, ולא היה לא בבחינת ראש, ולא בבחינת סוף, אלא הכל מאור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אין סוף. E a tradução está aqui, eu sei que está bem pequenininha, mas, de novo, no seu material extra você pode receber isso e ver a tradução. O que esse mestre de Kabbalah, 450 anos atrás, descreve palavra por palavra o Big Bang, como o mundo era um ponto de energia e explodiu. A pergunta que eu faço para você é, e daí? Muda a sua vida? Tem um cabalista que ouviu falar do Big Bang centenas de anos antes da ciência, e daí? Olha, alguns bons anos atrás, montaram na Suíça um aparelho gigantesco. Ele é um acelerador de partículas, uma coisa gigantesca que custou 2,4 bilhões de dólares. Envolveu 10 mil funcionários. É a maior máquina que o ser humano construiu na história. Qual a proposta dessa máquina? Olha, resumindo a ópera, a proposta dessa máquina é o seguinte: descobrir o que aconteceu instantes, 1000 instantes, antes ou depois do Big Bang. A proposta foi descobrir o que aconteceu depois. Depois é a causa ou já é o efeito? Depois é o efeito. Não seria legal descobrir o que aconteceu antes? Então vamos descobrir o que aconteceu antes. Vamos descobrir como esse cabalista entendeu a história do Big Bang, porque não entendeu uma coisa primordial. Então vamos lá, gente. Sem mais, vamos falar da história da criação. E eu espero muito que você esteja emocionado e esteja pronto para isso, porque essa ideia a gente vai começar a falar dela hoje. E a gente vai continuar lá na aula que vem. Mas já fique pronto, porque vai fazer a diferença na sua vida. Então é o seguinte, Kabbalah fala uma ideia que é muito importante para manter em mente, que existe esse axioma, é um pressuposto que tem luz. A luz, luz infinita, ela existiu, ela é, ela será. Essa energia infinita, que a física já comprovou que ela existe, é uma energia infinita de tudo de bom e de inteligência, bondade e amor. Ela existe. E essa luz, ela está emanando. Ela está compartilhando, né? A luz que ela faz, ela compartilha. Agora, vamos fazer uma pergunta muito importante. Preste bem atenção, fique comigo. Para que o compartilhar seja pertinente, tem que ter alguém também que ele receba, não é isso? Isto é, imagina que você está na parada do ônibus e de repente você vê uma senhora de idade no meio da Avenida Paulista, ou seja, uma avenida bem complicada, e ela está querendo atravessar a rua para o outro lado para pegar o outro ônibus. E você, puxa, vou pegar meu ônibus, vou trazer, mas a senhora está muito, ela está um pouquinho mal, ela está um pouquinho desconfiada, ela está com compras. Eu vou fazer meu bom ato de bondade do dia, eu vou ajudar ela a atravessar a rua, vou carregar para as compras, eu chego lá e ofereço, com licença, você quer que eu te ajude? E aí a senhora fala, não, obrigado. Fala, não, eu faço questão, senhor, eu te ajudo a atravessar, eu carrego suas roupas. Ela fala, não, eu não quero. Você insiste, ela fala, não, e resumindo a ópera, fala, eu não quero pegar o ônibus, só estou descansando, deixa eu ficar aqui. Então, quando temos um desejo de compartilhar que não é aceito, como sentimos? Que não foi, né, o ato não foi até o fim. E até, assim,
tem histórias mais interessantes sobre isso, mas vamos manter isso em mente que a luz é um desejo de compartilhar, então ela criou o que? Um recipiente. Para a luz tudo é possível, se a luz é infinita, ela pode fazer tudo. Ela criou um recipiente. O que é esse recipiente? A alma da humanidade. A alma da humanidade. Uma única alma só. E, gente, lembre, mantenha em mente, nós estamos falando de uma realidade antes do tempo, antes do espaço, antes do movimento. Isso não é uma jarra, ok? É um desejo de receber ambulante. Isto é, a luz criou uma alma, e qual é a sua essência? Receber. Por que a nossa essência é receber? Porque fomos criados para tal. Então, a luz criou um desejo de receber ambulante. Um desejo de receber uma alma, uma única alma, que ela engloba todas as almas da humanidade, aquelas que já encarnaram, aquelas encarnadas, aquelas que vão encarnar. Está tudo lá. Uma coisa só. Então, essa luz preencheu o recipiente. E falam os cabalistas, essa realidade se chama o infinito. Nome código, o infinito, ou em hebraico, Ein Sof. Está escrito para vocês aqui. E também vocês têm no seu PDF bem bonitinho. Ein Sof. O que significa esse mundo infinito? É uma realidade que todos os desejos de receber do recipiente foram preenchidos. Foram preenchidos como? Infinitamente. Em quanto tempo? De imediato, não tinha tempo? E tinha efeitos secundários? Não, nenhum problema. Isto é, eu quero que você pense agora no seu desejo de receber mais intenso, mais denso, o que você mais gostaria de ter, o maior prazer de todos, agora você quer nesse instante. E eu sei que você está pensando em pizza calabresa, eu sei disso. Então assim, você agora quer uma pizza calabresa, você só desejar, a luz preenche para você, em 1 milissegundo. E não tem efeito secundário, você não vai ficar enjoado, não vai engordar e você vai ficar feliz. Você quer sentir o prazer de abraçar sua alma gêmea e sentir o amor recíproco. É só você desejar, preenchido naquele segundo. Não tem que esperar 21 dias úteis e não tem que dividir parcela no cartão. Vem na hora. Você quer qualquer prazer, vem na hora. Sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem efeito secundário, sem esperar. Preenchido, na hora. Perfeito, 100%, infinito. Então, como nós podemos perceber, a partir dessa realidade para o que acontece hoje em dia na nossa vida, é um pouquinho diferente, não é isso? Só um tiquinhozinho diferente, está quase lá, quase estamos nessa realidade. Isto é, tem uma grande dicotomia, é uma coisa que parece um contraste muito grande. Como assim? A luz criou um recipiente, o recipiente está preenchido com a infinidade. E como chegamos nesse lugar físico? Boa pergunta. Então, antes de a gente terminar essa aula, já ela vai continuar, não se preocupe. Eu vou deixar aqui meu convite mais uma vez. Se você quer o acesso completo, imagina essa é a nossa primeira aula do primeiro módulo, ainda tem muito material, muitos segredos a serem revelados. Se você acha que vale a pena para você, leve em consideração que você também tem a garantia de satisfação de 28 dias. Você adquire o curso completo. Se por qualquer razão você mudar de ideia, é só você mandar um e-mail para a gente, para o suporte@elo91.com, e dentro de 28 dias da aquisição, você pode receber todo o seu dinheiro de volta, então você não tem nada para perder. Termine essa aula, faça sua inscrição e vejo você na aula de membros. Lugar físico. Boa pergunta. Tudo isso e mais. Na aula que vem, vamos revelar o propósito da criação e o que estamos fazendo aqui. Então eu sei que essa introdução ela foi bastante intensa, bastante longa. É muito importante você manter em mente que vale a pena você reescutar a aula. Reescutando a aula vai ajudar você a assimilar melhor, mas também não fique demais cismando para lembrar de tudo, porque se a gente não avançar, não vai dar certo, ok? Então, vamos agora, eu quero deixar você com um pequeno exercício. Até você pode ler aqui no nosso slide, mas até a próxima aula, eu gostaria que você pensasse bem no que a gente falou e perguntasse a si mesmo, com coragem, em quais situações você poderia ser mais esperto, entre aspas ou não, e superar a ilusão dos 5 sentidos. Isto é, em quais situações você se pega caindo na ilusão dos 5 sentidos, você se pega julgando precipitadamente e você poderia parar, fazer uma pergunta, o que mais isso poderia significar para mim? E aproveitar, fazer um esforço de conectar com mais luz. Isto é, se você não fez esse esforço, o resto desse curso eu vou falar de luz e vai ser uma coisa menos relevante para você. Então não tem que ser perfeito e não tem que ter um resultado imediato.
mas tem que ter um esforço. E uma coisa que a gente aprende na Kabbalah, e vamos ver na aula que vem por quê, o universo nos dá pontos por esforço. O esforço está valendo para o universo e você, de novo, não acredite, teste. Então, eu imagino que você tem bastante ideias e perguntas que eu vou te recomendar. Vamos escutar a próxima aula, mais 2, 3 aulas, e você vai sozinho responder bastante questionamentos que você tem. Até então, gente, vamos manter em mente nossa energia, nosso propósito. Eu quero que você já, por favor, coloque na tua agenda agora, quando você vai escutar a aula que vem. Não adianta falar amanhã à noite. Coloca na agenda. Se a gente não é prático, saber como é. As coisas escapolam da gente, fogem. Você quer escutar agora na sequência? Pode ser. Eu vou recomendar para você já uma coisa para ficar em mente. Vale a pena você escutar um ritmo de 1 aula por semana, isto é, no mínimo 1 aula por semana. Será bom 2 aulas por semana e no máximo 1 por dia. Ok? Se você quer escutar mais que 1 por dia, você vai perceber que vai ficar demais para você, mesmo que é muito interessante e fascinante. Vale a pena ter um pouco de paciência para poder assimilar melhor. Mas coloca já na agenda. Quando? Abre esse tempo. É relevante? Vai funcionar? É ecológico? Você vai conseguir, de fato, abrir um tempo para você estudar mais a segunda aula? Sim? Colocou na agenda? Então vamos lá. Muito obrigado por você assistir a nossa aula. Faça o seu exercício, faça suas anotações, pense bem. Eu estarei com você na aula que vem, revelando os segredos da criação do universo. Muito obrigado e até a próxima.